muito boa noite. O César Macei estava inspirado hoje para fazer essa escalada, hein? Arrasou, Cezinha. Olha, galera, muito boa noite para você que está em casa. A Gazeta Esportiva chegando com bastante informação e os comentários sempre precisos da melhor equipe de comentaristas da televisão brasileira. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Chico Lang. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. Você tá meio queimado. Você não veio ontem, foi tomar sol? O que aconteceu? Isso é maquiagem. Ah, entendi. É maquiagem, você pegou um solzinho, tá? Sol onde? Na Sei lá, piscina. você tá mais queimado. É que só chove nessa cidade. Mas não tem aquele bronzeamento artificial? Você fez bronzeamento? Nunca, jamais na minha vida. Olha, é porque isso envelhece. As pessoas... Não, porque você é um metrosexual, né? Ele é. O Celso, Onde? é um metrosexual. Olha aqui, Você se todo cuida, peludo, passa como perfume, é que você vai falar que eu sou? passa perfume, se Isso depila. Isso não é ser metro, isso é ser... Higiênico. Metro é uma isso é tendência ser cuidadoso. a metrosexualidade. Eu achei legal isso aí. Se perfuma muito bem, ó. Cheiroso. Gente, Chico Lang, boa noite. Você tá inspirado hoje também, né, Chicão? Ah, tô inspiradíssimo, porque depois Eu já percebi. da cacetada que eu levei hoje, você né? tá. Gente, clonaram o cartão de crédito do Chicão. Ele tava contando pra gente aqui. Calma, Chicão, vamos dar um jeito nisso. Desgraça a boca é Que o boa. Bradesco te ouça. Então, o Bradesco resolve aqui a situação do Chicão, porque, poxa vida, que isso. Olha, hoje tem Libertadores, tem Brasileirão, tem muito mais. E para não perder tempo, a gente vai direto para nossa enquete do dia. Vou sentar. O meu álcool tá aqui. Opa. Vamos limpar tudo e vamos lá. O coronavírus não é um pernilongo. Aqui não. Aqui com a gente não. A ida ao Equador e o fracasso com o Ramírez foi um vexame para a diretoria do Palmeiras? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com. Para mim, foi um mico. Porque ontem a gente se reuniu aqui na redação e eu falei, não é possível, deixa eu esconder, não é possível uma coisa dessa, né, Chicão? Na reunião, a gente do Mesa Redonda, não é possível, vão anunciar, estão esperando só o jogo, que ia ter o jogo do Independente Del Valle hoje, para anunciar. Mas não, foi mico total. Não podiam ter resolvido pelo WhatsApp, Celso? Então... Lá vai o Celso defender. Não vou defender. É que vexame, eu não acho. Vexame. É que às vezes existe uma certa soberba, né? Você fala assim, sou Palmeiras, time grande do Brasil, vou chegar lá, vou oferecer um dinheiro, eu vou trazer. E às vezes não é só o dinheiro que importa, essa é a questão. Talvez, eu não diria vexame, eu diria precipitação. Eu acho que a cúpula palmeirense foi muito precipitada. Achando que ia viajar, conseguiu uma assinatura e se é para conversar... Poderia ter conversado, fazer uma videoconferência. Então, ainda mais na época de pandemia, Chicão, pega o avião, o jardim, seja Quando lá. você está predisposto a viajar para resolver alguma coisa, você tem que botar muita fé no seu tato. Então. No seu poder de argumentação. Saber que você é bom pra caramba. E dá para você fazer qualquer coisa hoje pela internet. Tudo né? dá pra você fazer. assinar contrato pela internet, Tudo. digitalmente falando. E é válido, é legalmente válido. Eu acho que a saída para lá foi um mico mesmo. Eu acho que foi um erro de cálculo, um erro estratégico. Nossa. Não precisava ir para lá 3 pessoas, um advogado com todos os documentos para Você vai quando você já tem a certeza, Você né? vai- Isso. Cara, quando você tem o positivo, mas aquele positex. Operante, né? falta só a assinatura. Exatamente, só falta o chamegão lá da caneta de ouro. Já ia de trazer alguém. o cara no avião. Exatamente. Agora, a culpada disso aí é a dona Leila, a dona Crefisa, porque o patrocinador do Palmeiras devia falar, não, peraí, vocês vão lá fazer o quê? Que foram no avião da Crefisa. Foram no avião da Crefisa. Ué, mas a dona Leila, vem cá. Não, agora eu vou defender a dona Leila. A dona Leila, as pessoas que estão lá, que estão organizando, ela só vira e fala assim, toma o avião, pá. E toma o dinheiro. E Não, toma o sim, dinheiro. toma o dinheiro. O que mais que você quer que ela faça? Quer que ela negocie também, Chico Lang? Não isso, mas ela pode falar, não dá para fazer por videoconferência. Mas né? aí não é. Ela vai com confiar na certeza, equipe dela? Ela com certeza, com as faculdades que ela tem e a organização Não, que mas ela aí tem, não- ela tem uma super estrutura para ajudar o Palmeiras a cuidar disso. mas aí- Já que no Palmeiras só tem Zé Ruela, só tem Zé Mané, que só pensa com cabecinha de alfinete. Né? Porque era uma coisa para o Palmeiras organizar. Já que o Palmeiras não conseguiu organizar, que organizasse a Crefisa. A E gente não vai- desse um avião para eles fazerem não, eu essa acho que a bobagem. Crefisa tá dando acho que todas as acho que essa não é a oportunidades questão. pra Acho que a gente fechar vai o ter a oportunidade de falar mais no programa sobre essa... Diretor, você corta a hora que a gente sobre tiver o que cortar. fiasco que foi nessa negociação, mas é a coisa muito mais embaixo, Chico, é projeto mesmo consistente. Não é o primeiro não que o Palmeiras toma. Talvez, por isso que eu falo precipitação.
né? Você tem que oferecer algo um pouco mais sólido, um pouco mais consistente. Não, e não é dinheiro, Celso. E não é dinheiro, não é Não, dinheiro. não Pelo é amor de dinheiro. Deus, Como é que chamava Não, quando eu falo projeto, falo projeto eu acho é que eles estavam consistência. oferecendo Ô Celso, como é que cara. chamava, é rapidinho, Chile, aquele rapaz que foi mandado embora do Palmeiras, que era o... Luxemburgo. Não, o que negociava com todo mundo. O Matos, Alexandre Matos. Alexandre Matos. Matos. O Alexandre Matos era o porta-voz da Crefisa e do Palmeiras. Isso aí. Então ele fazia... E ótimo negociador, Uma diga-se de coisa e um passagem. ótimo negociador. Então ele fazia uma coisa para os dois, a mesma coisa para os dois. E aí dava certo. Agora, vão colocar o Gagliotti. O Gagliotti não fecha... ficou aqui. Foi o Não outro sabe nem que foi. comprar um hot dog. Eu acho o seguinte, eu acho que eles tinham que ter organizado melhor. Faz videoconferência, conversa pelo WhatsApp, pelo amor de Deus. Nossa! Nós fazemos isso aqui. A gente, é o que eu tava pensando, falei, a gente faz isso aqui muito bem, o negócio toca o barco, estamos arrasando. Olha, concorrência lá atrás. É o seguinte, aparece aqui do ladinho o quê, chileno? O QR Code, que tá aqui. Você mostra o celular aqui no QR Code e aí você pode entrar direto no site gazetesportiva.com e votar na nossa enquete. E manda o WhatsApp. O que você acha disso tudo? 99479-1633. Foi um mico pro Palmeiras ter ido até o Equador para receber uma banana. Talvez vamos seja dizer uma assim. lição para o Palmeiras se programar melhor e saber definitivamente o que ele quer da vida. Meu, fala com a pessoa certa. Celso Cardoso aqui ligou pro Lúcio, resolveu tudo com o Lúcio para ele vir no Mesa Redonda, né? Que eu tava assessor também. E foi facílimo, né? Mas aí foi aquela coisa, às vezes a logística não tava dando certo, aí falava com o assessor. Aí o Celso falou, vamos falar com o Lúcio? Aí falou com o Lúcio, resolveu. Não podia alguém falar por telefone? Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar do Palmeiras e tudo mais, e da busca por um técnico. O assunto agora é Copa Libertadores. Já eliminado da competição, o São Paulo fez o que se esperava. Goleou o Binacional no Morumbi. A vitória garantiu o tricolor na segunda fase da Sul-Americana. São Paulo e Binacional com uma chuva de gols no Morumbi. Aos 6 minutinhos de jogo, Vitor Bueno abriu o placar com esse chutaço de longe, 1-0. Mais tarde, um bombardeio tricolor. Vitor Bueno, Igor Gomes, Vitor Bueno de novo, mas quem conseguiu empurrar a bola para a rede foi Brenner, 2-0. Aos 39, Deza mandou no ângulo e fez o gol de honra do Binacional, 2-1. Na segunda etapa, Pablo dominou no peito e fez um golaço de voleio, 3-1. Já Arboleda pegou o rebote e foi o responsável pelo quarto gol do tricolor. E para fechar o placar, Pablo fez o quinto e último da partida. Final São Paulo 5, Binacional 1. No primeiro tempo, a gente foi um time mais lento, um pouco mais moroso, concordo com a crítica. No segundo tempo, a gente melhorou. Então, esse tipo de oscilação faz parte daquilo que a gente tem que corrigir. Então, a gente tem que ser um time mais constante, não só nos dois tempos, como de uma partida para outra. Isso é importante para o São Paulo, não só a Sul-Americana. A gente está agora em 3 competições com chances de ganhar os 3 campeonatos. A gente vai disputar os 3 campeonatos com o intuito de vencê-los. O que a gente precisa é trabalhar duramente para entregar alegria para o torcedor do São Paulo, que está esperando o título já faz muito tempo. Pois é, fez o dever de casa. Fez o que tinha que ser feito. O São Paulo agora, ele cai uma divisão, né? Ele vai disputar a Copa Sul-Americana em contrapartida. É alguma coisa, se né? existe Torneio mais fraco. se existe um desejo, uma fome de títulos, né, em que é gigantesca, é um caminho mais fácil de você ganhar alguma coisa e de repente até ser premiado, de repente, com uma vaga no Mundial de Clubes da FIFA, ou seja, os caminhos tortos do São Paulo podem acabar dando certo dependendo do que acontecer. O São Paulo entra na Copa Sul-Americana como um dos favoritos para conquistar o título. Essa é a realidade, né? Pelo time que tem, pela forma de jogar, pelos adversários e tudo o mais. Agora, tem uma curiosidade que o chileno me lembrou hoje na redação, e é verdade, paixão à parte, né, que ele tinha razões emocionais para dizer isso, mas o São Paulo conseguiu ser o único time a tomar gols do Binacional. O Binacional venceu lá no Peru por 2-1 e fez gol aqui também no Morumbi. Por falta de um, tomou 3. Tomou 3, mas isso acontece, faz parte. Gol de honra. Gol de honra. Né? O São Paulo também foi o único que jogou em Juliaca.
Já pensou em ir para Juliaca, Chico? É, muito alto, né? Não deviam ter feito esse jogo lá naquela altura, né? E se depois proibiram o jogo na altura por causa da Covid, deviam ter remarcado o jogo, né? É na minha verdade. opinião. Não fizeram isso, sacanearam o São Paulo. Sacanearam. Agora, essa vitória de ontem, muita gente está falando, mas pegou um time que não é de nada, um time de fritar bolinho, um time que não faz nem fá nem fum. Não. Eu já penso ao contrário. Eu já sou mais pro lado do Oswaldo Brandão, esse técnico do Corinthians, né? Que lá pelos anos 70, o que ele fazia? O Corinthians estava mal pra caramba, né? Não conseguia ganhar, estava numa crise dessas de 4, 5 partidas sem vencer. Então o que ele fez? Ele marcou amistosos nos treinos coletivos contra os piores times do mundo. Terceira divisão, quarta divisão. Então o placar pro Corinthians era sempre 8-0, 9-1. 10-0, 7-0, até o diretor de futebol, o João Bosco Tureta, que faleceu de Covid há pouco tempo, um pêsames aí para a família Tureta, né? Então, era uma coisa engraçada, né? E depois, para compensar, ele punha melancia, para os caras comerem melancia, que dizia que a melancia era melhor que o refrigerante. Mas é então, mesmo. Quer dizer, mas isso é Brandão nos anos 70. Mas é melhor mesmo. Agora, Esse negócio de refrigerante goleada dá moral pro time. O time fica cheio de... Não, olha, nós fomos lá e fizemos. Você pode pôr o gol do Pablo, o gol de virada dele, foi um golaço. Não sei se dá para repetir, Chile, se der. Desculpa, não estava no roteiro. Mas o gol do Pablo foi um golaço. Né? Você vê que todos os gols foram gols bem feitos, né? Esse aí foi o último. E o que pegou mesmo para o São Paulo foi o fato de ter perdido lá em Juliaca. O jogo que foi definitivo para o São Paulo na Libertadores foi a derrota lá no Peru, que estava fora dos planos e não era para ter acontecido, até pelo futebol que o São Paulo apresentou lá no Peru. Eu acompanhei o jogo, me lembro muito bem, o São Paulo poderia ter feito 4, 5-0 no primeiro tempo. Perdeu um gol atrás do outro. E aí, cansou, jogar acima de 4 mil metros não é fácil, tomou a virada, né? Bom, e agora é o seguinte, a gente já pode falar do Santos? Temos o nosso convidado na linha, daqui a pouquinho, já tem? Ó, vamos chamar o Santos, vamos agora ver como que foi o Santos, Celso Cardoso. Que venceu ontem e hoje tem a melhor campanha da Libertadores, Michel. Olha, salva de palmas pro Cuca, hein? Porque o Celso Cardoso gosta de dar 2, 3 anos para o técnico trabalhar. E o Cuca chegou, tá mostrando a lição de casa, jogou ontem em casa pela Libertadores, venceu, convenceu. E essa vitória pode valer, inclusive, a primeira colocação geral nessa fase de grupos, em caso de tropeço do Palmeiras, logo mais diante do Tigre. Roda. Vira, vira! Vira, vira! Vira, 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 virou! Santos e Defensa e Justiça na Vila. O time argentino saiu na frente com Brian Romero. Quase que os visitantes fazem o 2-0, meu Deus do céu. Isnaldo perdeu. Mas quem não faz toma, né, meu amigo? Lucas Braga, na sobra. Tudo igual na cidade de Santos. 1-1. No finalzinho do jogo, Marcos Leonardo decretou o triunfo do Peixe, já classificado. Gol da vitória e gol da eliminação do Defensa e Justiça. 2-1, placar final. Mas nem nos meus melhores sonhos eu imaginava entrar e poder fazer um gol e dar uma assistência. Para mim isso foi maravilhoso. É um momento que eu vou guardar para sempre na minha vida. Eu sou muito realista. Estou muito feliz com a campanha que a gente está fazendo. São 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Jogamos contra o campeão equatoriano, contra o campeão paraguaio, contra esse time argentino que é muito bom, muito bem treinado. E ganhamos as duas, né? Ganhamos também do Delfim, que acabou classificando, ganhou lá no Paraguai do Olímpia. E a gente está indo passo a passo. Muito bem, vamos lá, Celso Cardoso. Fala do Santos, a campanha do Santos, ela é surpreendente. Surpreendente. Claro, você tem que considerar também, quando você fala de melhor campanha na primeira fase, você tem que considerar os adversários, o grupo e tudo mais. Mas quem, em sã consciência, poderia apostar que o Santos terminaria a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha? Por enquanto, o Palmeiras pode ser passado pelo Palmeiras. Pode, se o Palmeiras venceu o Tigre, hoje o Palmeiras assume essa melhor campanha. Mas assim, o Santos vai ter a segunda melhor campanha. Quer dizer, quem em sã consciência apostar e de repente, não é a primeira vez que isso acontece no Santos. Eu me lembro muito bem, 2002,
O Santos foi eliminado precocemente no Campeonato Paulista, teve invasão de sem treinamento, o torcedor pegando no pé, o Leão chegou lá desesperado, não tinha quem escalar, só tinha garotos. Entre os garotos, Robinho, Elano, Diego. O Santos não só foi bem, como ganhou do Corinthians na final do Campeonato Brasileiro naquele ano. Ganhou. Quer dizer, então o Santos tem umas coisas difíceis de explicar. Você olha no papel assim o time do Santos, você, de maneira muito fria, no começo da temporada, fala assim, o Santos luta para não cair. Tá aí o Santos, bem no Campeonato Brasileiro e bem na Libertadores da América. Se naquela época teve Robinho, teve Diego, teve Renatinho, teve uma porção de caras que foram revelados, né? Ao lado de gente mais experiente, agora nós temos Lucas Braga, marcando um golaço, e Marcos Leonardo. Que são garotos da base. Que legal, né? Que o Cuca vem lançando. E eu estava dando uma espiada hoje no Gazeta Esportiva. Lançando e botando para jogar para frente. O Santos vai ter um problema agora sério pela frente, que vai ser o Caio Jorge. Ele foi chamado para seleção sub-20. Vai desfalcar o Santos em 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Então, no lugar dele, o que o Cuca vai fazer? Ele tem um garoto chamado Marcos Leonardo, que tem 17 para 18 anos. Então, ele está na dúvida. Se ele coloca o Marcos Leonardo, esse garoto que tem 17 para 18 anos, ele é contra, porque ele acha que o garoto está em formação óssea ainda, né? Você sabe que o corpo humano cresce até os 20, 21 anos, né? Desenvolve-se, né? E, então, ele tem medo de lançar o garoto em formação ainda óssea. Né? Apesar dele ser bom. Então o que ele deve fazer? Ele deve pegar o Marinho, recuar para colocar ele de centroavante, falso centroavante, né? E dar um jeito no time. Quer dizer, é tudo na base do concerto e na base do sub-20. Tem um tal de Brian Kruger, que vai ser o próximo lançamento dele. Quer dizer, tem uns caras que você não conhece, você não sabe quem são. E de repente eles entram e fazem gols. É isso aí. Beleza. Bom, a gente vai tentar hoje falar com o Lucas Braga aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? A gente só está esperando ele chegar na casa dele. Vamos ver se dá tempo, porque aí você vai conhecer um pouquinho mais dessa revelação lá do Santos. E agora a gente vai falar do São Paulo de novo com o Osmar Garrafa. Ele está lá no CCT da Barra Funda acompanhando a repercussão dessa vitória bacana, essa goleada que dá moral para a equipe. Ou você acha, Garrafa, que bater em cachorro morto não vale nada? Boa noite. Boa noite, Michele. Eu, particularmente, entendo que o São Paulo fez fiasco na Copa Libertadores da América. Ontem apenas cumpriu a sua tabela, a sua obrigação. Foi o único gol, a única equipe que levou gols desse fraco binacional, uma equipe quase que amadora, não é? Então o São Paulo ontem não fez mais que obrigação, mas fez papelão sim na Copa Libertadores. De consolo ficou uma vaga para a Sul-Americana. Mas falando em relação ao tricampeão do mundo, ao tricampeão da Libertadores, se consolar com Copa Sul-Americana, desculpe, né? São Paulo precisa pensar grande. Vamos ouvir aí como é que foi com Bruno Alves, inclusive, a repercussão dessa eliminação precoce na Libertadores e a vaga na Sul-Americana. A despedida do São Paulo na Copa Libertadores da América só não foi mais melancólica porque a vitória contra o Binacional valeu uma vaga para a Copa Sul-Americana. Para todos dentro do tricolor, a saída precoce da Libertadores ainda incomoda. De jogar uma partida dessa sem chance nenhuma de classificação, só que tínhamos que entrar e dar o nosso melhor. Então, conseguimos a vitória e que nos deu a vaga para a Sul-Americana. Se a Libertadores faz parte do passado, agora é focar nas competições que o time ainda tem nessa temporada. Campeonato Brasileiro, onde a equipe está entre os líderes da competição, a Copa Sul-Americana, que financeiramente é muito atrativa, e a Copa do Brasil. Aliás, a Copa do Brasil é a prioridade do momento. Domingo, o tricolor decide se permanece ou não na competição. O adversário é o bom Fortaleza de Rogério Ceni, no jogo de ida no Ceará, empate em 3-3. Para continuar na competição, o São Paulo joga por uma vitória simples, mas o técnico Fernando Diniz está preocupado. Afinal, o tricolor tem sido muito regular, tem oscilado boas e más atuações. E ele sabe que uma eliminação em casa para o Fortaleza de Rogério Ceni pode trazer novamente pressão nele e no elenco tricolor.
Bom, tá aí, Michele, projetando a sequência, né, de temporada para o São Paulo. Já tem jogo difícil, parada duríssima, domingo contra o Fortaleza. E o que de positivo o São Paulo traz do jogo de ontem, para não dizer que foi tão melancólico assim, que foi o fim dos tempos, não é? O São Paulo traz a vaga para a Copa Sul-Americana, traz o fato do Pablo ter voltado a marcar. Eram 11 jogos que ele não marcava, marcou 2 gols e volta a ser o artilheiro do São Paulo, juntamente com o Brenner, ambos com 9 gols, e também o técnico Fernando Diniz, desde que assumiu o São Paulo, há pouco mais de um ano, ele completa a maior sequência sem derrotas, total de 6. Daqui a pouquinho eu volto para projetar o São Paulo, os problemas do São Paulo, para o jogo de domingo contra o Fortaleza do Rogério Ceni no Morumbi, tá certo, Mi? Certo, valeu, Garrafa. E o Fernando Diniz, estava até comentando aqui com o Celso, com o Chico, vai se firmando cada vez mais no cargo, né? Ele que estava mais balançava, já caiu o Thiago Nunes, já caiu o Luxemburgo. Caiu todo mundo e ele está lá. Não, mas isso aí, a diretoria do São Paulo, ela tem que ser elogiada. Sim, porque a gente mete o pau na torcida na diretoria do Palmeiras, metemos o pau no André Sanches, né? Que trocou de técnico como se estivesse trocando de roupa no Corinthians, né? Mas a diretoria de São Paulo, com o Leco e tudo, que todo mundo critica, né? Segurou o Fernando Diniz, garantiu o Fernando Diniz. E o Raí segurou os dois. E os dois tiveram tempo de trabalhar, de promover essa garotada, que é uma garotada, né? Uma garotada. Você pega lá quem fez os gols: Vitor Bueno, Brenner, o Arboleda e o Pablo. Mas o Vitor Bueno fez um golaço e o Brenner também. E o Brenner está fazendo 1 gol por jogo. E isso é sinal do quê? Tem um trabalho de base feito pelo Fernando Diniz e apoiado pela diretoria de São Paulo. Então, a diretoria de São Paulo, que vai agora sair no final do ano, vai perder o cargo aí, né? O Leco tem 2 concorrentes para o... Casares e o Natel. Os dois, né? Um deles vai ser presidente, mas vai entregar um time com um treinador. Treinador. Querem tirar ele para pôr o Rogério Ceni? Na minha opinião, vou fazer bobagem. Tinha que ser mantido o Fernando Diniz. Olha, mais 4 jogos movimentaram a última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores nesta terça. Resultados na tela para você. Pelo grupo C, o Peñarol bateu o Atlético Paranaense por 3-2 e o Colo-Colo perdeu em casa para o Jorge Wilstermann por 1-0. Resultados que classificaram Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense. Pelo grupo D, os mesmos do São Paulo, os já classificados River Plate e LDU, brigavam pela liderança e os argentinos levaram a melhor 3-0. E pelo grupo G, o mesmo do Santos, o Delfim bateu o Olímpia fora de casa e ficou com a 2ª vaga nas oitavas de final. E só lembrando que tem Libertadores hoje, a gente vai falar mais sobre isso, tem Libertadores quinta-feira, e aí na sexta tem o sorteio que define todos os confrontos das oitavas de final. Não é mais tipo o melhor time pega o 16º, o segundo pega o 15º, o terceiro pega o 14º e assim. Não, agora é sorteio. Então pega um pote dos times que vão decidir em casa, que fizeram a melhor campanha, e os segundos colocados. Numa dessas você pode ter um confronto, por exemplo, do primeiro colocado contra o 8º, ou 9º, desculpa. É verdade. Pode dar, sei lá, um Flamengo e Boca Juniors, de repente. Nossa, de repente pode ser. Se um classifica em segundo e um em primeiro, pode Hoje o Palmeiras joga pela Libertadores. Hoje joga. Muita gente nem sabe, mas joga. Vem aqui, não, eu vou falar isso. Fecha aqui em mim um pouquinho. Como é que pode diretoria mandar embora o Luxemburgo sem ter um treinador na manga? Como é que pode? Palmeiras tem jogo pela Libertadores hoje e vai com o Andrei. É Andrei, não é? Vocês estão de brincadeira. Isso é o famoso cebola. Ô, Celso, isso é o cúmulo do absurdo da incompetência. Ah, sim, foi. Fica a cadeira vazia, ó. Manda o Michele embora. Tchau. Não manda não. Fica aí, não tem outra para pôr no seu lugar. Volta aqui. Você pode, pelo menos, se você vai ter a estratégia, se você vai demitir alguém, já ter outro na manga. Tem que ter alguém ali conversado, gente. O que é isso? Né? Eu vou embora, tá bom, tá o Celso aqui, mas quem vai ficar na cadeira do Celso? Aí fica um buraco ali, vocês estão com um buraco e tem Libertadores hoje. E vai lá, tudo nas costas do André agora. Que pode se tornar um abismo, hein? Que tem buraco que vira abismo. Então, quem entra hoje em campo pela Libertadores é o Verdão, que encara o Tigre da Argentina logo mais às 9h30 da noite no Allianz Parque. E o Alexandre Silvestre está lá. O jogo em si
é um tema secundário, Silvestre. O que todo mundo quer saber é quem vai ser o próximo técnico do Verdão. Explica pra mim, Silvestre, como é que mandam embora o Luxemburgo, que estava com 60% de aproveitamento, que estava indo bem na Libertadores, estava indo bem na Libertadores, não estava? Time de melhor campanha. E não tem uma pessoa pro lugar dele, não tem alguém contratado. Fala, Silva, é você. É só recontratar o Luxemburgo, assim como você me recontratou, Michele. Simples assim. Tá complicada a situação no Palmeiras porque a negociação com o Miguel Ángel Ramírez melou por aquele motivo que todos já sabem, né? O Palmeiras queria para ontem o treinador, estava tudo mais ou menos encaminhado, e o Ángel Ramírez só topa dirigir o Palmeiras, muito honrado pelo convite, mas só topa dirigir o Palmeiras quando encerrar a temporada lá no Equador, no Del Valle. E a temporada desse ano, digamos assim, vai invadir o próximo ano por causa da pandemia, né? Então seria lá para janeiro, fevereiro, alguma coisa nesse sentido. O Palmeiras já volta suas armas, sua mira para outro técnico estrangeiro. O plano ainda é trazer alguém para trabalhar a longo prazo, montar um time com muitos garotos da base, um time ousado, um time ofensivo, moderno. E o Palmeiras agora, segundo a imprensa espanhola divulgou nas últimas horas, está de olho no ex-técnico do Barcelona, o Quique Setién. O Quique comandou o Barça em 2020 até apanhar de 8 do Bayern de Munique num jogo de mata-mata da Champions League, Michele. Olha, eu vou falar, esses treinadores aí vão chegar aqui, o Celso gosta. O Celso gosta de tudo que tem nome diferente, o Celso gosta, viu, Chico? Bota o Dorival Júnior, ele escreve de trás pra frente. Ele é argentino, né? Ele é argentino, ele gosta. Olha, então, é o seguinte, Celso, o cara vai chegar aqui, Kiki sei lá do quê, Domingue sei lá do quê, o Ramírez, seu amigo, até o cara entender quem é o time do Palmeiras, quem é quem, porque não é só conhecer o Palmeiras, tem que conhecer, Chico, o Corinthians, o São Paulo, os seus adversários, a metodologia, por exemplo, a turma do amendoim. Aí, por exemplo, que pegou... Vou ficar quieta. Aí, não falo aí é bom. Aí, não, pode falar. Tá falando coisas... Aí é que pegou o lance do Ramírez, essa questão. Você não pode contratar técnico estrangeiro porque é modinha. Não é essa a questão. E não é porque fala uma outra língua. Não é isso. A questão é você contratar alguém porque se encaixa num perfil que você definiu que é o que você quer para sua vida. Ou que você quer para o seu clube, que você quer para a sua empresa. Para a sua vida, você escolhe seu marido, Celso. Não pode ser. Não é o técnico do seu clube. Então, para o seu clube, para a sua empresa, exato. Então você trata lá. E aí você fala, não, eu quero isso. Está decidido qual é o técnico que se encaixa nesse perfil? Fulano. E aí você vai lá e você oferece para ele o que ele precisa para fazer aquilo que você quer. Só que o Palmeiras, nem o Palmeiras sabe. A gente viu aí uma semana o presidente Gagliotti falando assim, precisamos identificar o DNA do clube. Todo atrapalhado. Identificar o DNA do clube para daí traçar. Aí você vai lá e se oferece pro Ramírez. Olha, eu tenho um projeto para você. Que legal, vou te pagar 2 vezes mais do que você ganha aí, 3 vezes mais. Que bom. Então, só que eu quero que você comece amanhã. Se você tem um projeto que você acredita, o cara fala assim, não, amanhã eu não posso por uma questão ética, eu vou continuar no Del Valle, eu quero terminar um trabalho, mas eu posso estar à disposição para você depois da Libertadores. Mas foi o que ele falou. Se existe um projeto... Isso foi legal dele, eu achei até legal ele falar isso. Ele só ganha pontos. O que eu acho ridículo é o Palmeiras ir até lá para Aí se existe um projeto, faz igual o Internacional. Então tá bom, contrata um técnico por 3 meses e esperou o Cudê chegar. Ou seja, o Palmeiras não tem projeto. E o Cudê tá indo bem lá? Então, óbvio, se é líder do Campeonato Brasileiro. Então pronto, faz isso, contrata alguém. É o provável campeão brasileiro, na minha opinião, né? Não acredito no Flamengo. E aí você fala tanto que eu falo de técnico estrangeiro, os 3 melhores times do campeonato, 3 estrangeiros. Os 3 times que apresentam o melhor futebol, 3 estrangeiros. Não é de graça isso. Você faltou ontem porque o São Paulo perdeu? Você não quis comentar? Foi por isso, não foi? Foi por isso. Porque ontem ele não veio porque ele ia ter que comentar aquilo lá. Mas aí como ele não veio, aí pulou, já é outro assunto. Agora, só uma coisinha rapidinho. Eu acho que o Ramírez, na verdade, ele deu uma amarelada. Não, deu porque não, ele tem 35 anos, ele está lá no Del Valle. O Del Valle, por exemplo, é um time comparável a quem?
né? Ele é casado, esse homem? Sei lá, é o São Caetano, quer dizer, é um time que a imprensa não vai lá visitar. Timinho, pelo amor de Deus. A imprensa não vai lá, que dá condições para ele trabalhar. Para! Que dá condições para ele trabalhar. Agora, aí você traz esse cara, ele vai dar uma entrevista coletiva, né? Na sala vão ter 100 jornalistas. 10 câmeras de televisão focadas nele. Não se impressione com o tamanho. Às vezes a casa é menor, mas você pode exercer a sua plenitude. O Corinthians também joga hoje, mas em jogo antecipado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário desta noite será o Vasco, em São Januário, confronto direto na briga contra o rebaixamento. E o Jonas Campos está onde? Tá na redação, vou ficar sentada aqui. Desculpa, Ricardinho. Tá na redação, dá para dividir a tela agora aqui, e ele traz as informações desse duelo. Se depender do retrospecto, a torcida corintiana pode ficar um pouquinho menos tensa. É isso, Jonas? É isso, Michele. Muito boa noite a você, ao Celso, ao Chico, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Em meio a tanta Libertadores, né? Um joguinho do Campeonato Brasileiro, essa é a realidade do Corinthians. E passando apuros, né, Michele? Hoje o confronto é diretaço na luta contra o rebaixamento, porque o Corinthians é o 16º com 18 pontos. Está na boca ali da zona do rebaixamento, e o Vasco é o 15º, uma posição acima, com os mesmos 18 pontos. Mas a diferença, né, negativa para o Corinthians é que o Vasco ainda tem 2 jogos a menos. Esse jogo em São Januário, às 9h30 da noite desta quarta-feira, é antecipado da 18ª rodada. Então, no fim de semana, nem Corinthians e nem Vasco entrarão em campo, e quem perder hoje tem boas chances de, no fim de semana, entrar de vez na zona do rebaixamento. Portanto, um confronto importante, um confronto direto na luta contra o temido Z4, mas como você disse, se depender do retrospecto, o torcedor corintiano pode ficar tranquilo. Se liga só nesse material que a gente preparou. Senhoras e senhores, pergunta de R$1 milhão. Vocês sabem há quanto tempo o Corinthians não perde do Vasco? Qual é o resultado? Deu o que aí? Poucos acertariam essa enquete, Michele, mas já são 10 anos sem derrota do Timão diante da equipe carioca. Sendo mais preciso, 18 jogos de invencibilidade do Coringão, que agora, mais do que nunca, precisa manter esse tabu de pé, hein? Olha, Jonas, eu acho que ninguém desaprende a jogar. Bom, se mantiver o retrospecto contra o Vasco, tudo tende a dar certo, porque nesses últimos 18 jogos que eu citei agora há pouco, são 11 vitórias do Corinthians e 7 empates. E nesse meio aí tem a histórica classificação corintiana nas quartas de final da Libertadores de 2012, o jogo que confirmou o título matemático do Corinthians no Brasileirão de 2015 em São Januário, e algumas goleadas também, como aquele 5-2 em São Januário no Brasileirão de 2017, e um ano depois no Mané Garrincha um 4-1, com direito a hat-trick do paraguaio Romero. A fase agora é complicada. O Corinthians vem de goleada sofrida para o Flamengo e de uma briga constante para escapar do rebaixamento. Mas o Vascão, que no início do Brasileiro chegou a assumir a liderança, agora já figura também na parte de baixo da tabela e está a 6 jogos sem vencer. Essa noite marca a estreia do técnico português Ricardo Sapinto, que aposta na reação do elenco carioca. Tudo isso juntando uma vitória aqui e lá, enfim, e as coisas mudam rapidamente. O futebol é isto. No fim das contas, a verdadeira pergunta valendo R$1 milhão é a seguinte: teremos por parte do Clube da Colina uma quebra de 10 anos de jejum, ou a hegemonia corintiana no duelo seguirá intacta? Resposta difícil diante da fase tão conturbada de Vasco e Corinthians. Pois é, que jejum, hein, gente? Vamos ver aí se o Coringão mantém esse tabu de pé. E olha, Michele, daqui a pouco eu volto com o provável Corinthians para o jogo da noite. Certamente com novidades na equipe titular, com estreia. E digo mais, surpresas no miolo de zaga, no meio de campo e talvez até no ataque. Daqui a pouquinho eu volto, Mi. Não, olha o Chico Lang, gente. Olha o estado do Chico Lang. Além de ter o cartão clonado, ele tá... Ele fala. Clonado e desfalcado. Desfalcado. Não é só clonado, é desfalcado. Chico, eles vão mudar o miolo de zaga. Olha, não perde há 10 anos pro Vasco, mas isso não garante nada, hein? Olha, não garante nada. E eu aqui, com meus botões, Celso Cardoso, tive uma lembrança terrível. Qual foi a agora lembrança? que arrepiou minha espinha. Qual foi?
o Corinthians caiu para a segunda divisão, não foi porque empatou com o Grêmio 1-1 lá. Perdeu para o Vasco em casa. Perdeu para o Vasco em casa, gol de Allan Kardec, que não se perca pelo nome, Nossa Senhora, que criou, que foi o pai do espiritismo, né? A religião praticada por muita gente hoje. Né? E o tal de Allan Kardec fez um gol entre... Não foi aquele, Betão, não foi o pai do espiritismo, foi o jogador. Não, foi um outro cara. Entre Betão e Zelão. Lembra? Caíram. Betão, Zelão, toda essa galera caiu. Zelão, quer dizer, então eu fico imaginando, a fase que está o Corinthians, só faltava aparecer o Allan Kardec, né? Sabe aquele rapaz do Metaforando que ensina os sinais e tal? Quando ele fala que a gente coça assim o rosto, é que não tem certeza do que está falando. E o Mancini falou assim, ninguém desaprende a jogar. E coçou aqui, ó. Agora, Ele só não um tem detalhe. certeza Se o do que Corinthians perder do Vasco essa noite, ele pode, no final de semana, parar na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Beleza. Olha, recados pelo WhatsApp. Boa noite, Gazeta. Eu acho que foi um fracasso, hein? Na era da tecnologia, precisar viajar para ter um não na cara? Fracasso. Vander, Jardim, São Jorge, Butantã. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Oscar. Boa noite, Michele. Isso do Palmeiras foi um mico. Já pensou se fosse do Corinthians? A imprensa só vê quando é do Corinthians, mas chupa Palmeiras, chupa Palmeiras. Boa noite, Daniel aqui de São Paulo, Moema. Não tem copinha, não tem mundial e agora não tem treinador. Vai, Corinthians. Abraço, Chico Lang. Obrigado, amigo. E merece mesmo toda essa zoação, porque aí a diretoria foi super incompetente. Me desculpa, a Leila não. A Leila é a única que está fazendo a coisa certinho. Pede e faz, mas quem está lá organizando está fazendo tudo errado. Só emprestou o avião, né? A próxima vez eu empresto o avião. Prestou o cheque, tudo que ela faz, ela tá fazendo. É uma mistura de soberba com... vou conseguir. Com precipitação, sabe? De repente, eu estou vestindo... O Palmeiras é gigante, é isso, e muitas vezes acha... Basta o cara dar um Google lá e dar uma olhada, não precisa nem conversar, basta dar um Google. Os últimos 3 técnicos que foram da seleção brasileira passaram pelo Palmeiras. Mano Menezes, Luxemburgo e Filipão. Nenhum deles ficou 1 ano no clube. O cara ficou com medo. O cara vê isso, poxa... Ficou com medinho. Então não é técnico pro Palmeiras. É o seguinte, vamos voltar a falar do São Paulo, Libertadores? Já é página virada, Libertadores, né? Nesse momento, todas as atenções estão voltadas para a Copa do Brasil. Domingo, o Tricolor encara o Fortaleza em jogo que vale vaga nas quartas de final da competição. Ô, Garrafa, o Diniz já tem o time pronto para esse duelo? Não tem não, Michele. Ele tem problemas, não é? O jogo é decisivo, como você falou, com o Fortaleza do Rogério Ceni. O Rogério Ceni pode jogar uma pá de cal na possibilidade do presidente Leco, que é desafeto dele, em ganhar um título nessa gestão, não é? Eliminando o São Paulo. E o São Paulo, para avançar e eliminar o Fortaleza, joga por uma vitória simples, porque lá no Ceará, no Castelão, empate em 3-3. Os problemas estão no departamento médico, Michele. São 8 jogadores. Desses 8 jogadores, 4 são jogadores que normalmente deviam ser aproveitados pelo técnico Fernando Diniz. O Hernanes, o Igor Vinícius, o Juan Fran e também o Luciano. Desses 4 jogadores, 2 já estão fora. Informação que eu apurei agora à tarde. O Juan Fran e também o Hernanes. Aí, o Luciano, que não jogou ontem, e também o Igor Vinícius, esses jogadores estão tentando se recuperarem para o próximo domingo. Serão avaliados no decorrer da semana e talvez sexta ou sábado venha a confirmação. É o São Paulo com problemas, precisando despachar o Fortaleza do Rogério Ceni para continuar vivo na Copa do Brasil, Mi. Vixe, é uma parada dura, porque os 2 treinadores gostam de jogar, gostam de fazer gols, né? Mas um detalhe que a gente sempre fala aqui, é verdade, o nosso Rogério Ceni não conseguiu ganhar do Fernando Diniz. Verdade. Falam tanto desse duelo, Diniz, Rogério Ceni, que não é por aí. Verdade, o último empatou, não foi? Foi, mas o Rogério ainda não conseguiu ganhar do Diniz, que também não significa que ele seja um técnico pior que o Diniz, não. Ontem o Osmar Garrafa, sentado aqui, no seu lugar, ele falou o seguinte, que o técnico do Palmeiras tem que ser o Rogério Ceni. Você concorda? Não. Eu também não concordo. Até porque ele não vai aceitar. Você concorda, Chico? Não, está muito ligado ao São Paulo ainda, né? Não, mas nem por isso, é de novo. Que ele ainda não tá e é uma situação muito semelhante à do Miguel Ramírez no Independente del Valle. Lá ele tem condições de trabalhar.
Pronto, ele está lá há 3 Aqui ele anos. pode se queimar, né? 3 derrotas já se queima. E aí já começa de novo, seu São Paulino aqui, acolá. Ainda as pessoas não têm muito discernimento do que é ser profissional. O Mano, né? Foi Você não viu a pressão que o Mano Menezes sofreu? Porque estava identificado com o Corinthians? Exatamente, não. Ele não estava identificado com ele. Ele criou o Corinthians vencedor. Né? Ele criou o Corinthians. A fase vitoriosa do Corinthians foi baseada no trabalho do Mano Menezes na segunda divisão. E daí para frente, título mundial. Eu acho engraçado, porque você derrubou o Luxemburgo. Não derrubei nada. E não Quem conseguiu. dera eu Você tivesse... deveria ter posto também alguém na manga do Palmeiras. Só causou tumulto. Mesmo se eu tivesse esse poder e essa capacidade de derrubá-lo, claro que tem, porque eu você não faria. fala aqui, o cara tá lá do outro lado da... o Celso falou. Porque o Celso entende muito de futebol, claro, entende muito. Aí o cara vai lá, o Celso falou, tá, mandou embora o Luxemburgo. Então é incompetência Mas você devia ter falado dirigente. pra ter alguém no lugar. Olha, a gente segue na Zona Oeste Falei de do São Paulo. Ramires. Então, já falou do Ramires. Tudo que ele falou, os caras fizeram. Só esqueceram de combinar. Ó, Zona Oeste de São Paulo, Allianz Parque, Alexandre Silvestre, informações do duelo entre Palmeiras e Tigre. Será que o Verdão vai conseguir colocar fim à pior sequência de resultados nessa temporada, Silvestre? É o que a torcida palmeirense espera, né, Michele? O jogo de hoje vale a liderança do grupo em caso de empate para o Palmeiras, mas é da vitória que o Verdão precisa para quebrar essa sequência de 4 derrotas e para garantir a melhor campanha da primeira fase da Libertadores e poder jogar sempre em casa nos mata-mata até a semifinal, porque a final é jogo único, né? Novo regulamento da Libertadores da América. Um rápido balanço para vocês dos últimos episódios desse conturbado Palmeiras. 1 é pouco. 2, nada bom. 3, demais. E 4, um exagero. Desde 2016 o Palmeiras não perdia 4 partidas consecutivas. Hoje à noite no Allianz Parque busca a reabilitação. O adversário vem da segunda divisão do futebol argentino, o modesto Tigre. A competição é a Obsessão Libertadores. O Verdão está classificado para as oitavas de final e foca em obter a melhor campanha da primeira fase. Apesar de bem pontuado na Liberta, o momento do Palestra é complicado, turbulento. A pressão cresceu. A diretoria entregou uma cabeça, Luxemburgo demitido. Dirigentes e jogadores também estão em baixa, sem moral algum junto ao torcedor. O interino Andrei Lopes tenta segurar o Rojão. É um bom elenco, que está um pouco sem confiança, devido aos resultados, é a nossa 4ª derrota. Se Andrei não tem ainda a voz tão ativa assim, que tal escutar o que o grande ídolo São Marcos tem a dizer? Esse conhece bem o céu e o inferno verde. Escuta aqui a experiência de quem já viveu momentos ruins aí, o desânimo de cair naquela parte de baixo da tabela para correr atrás depois com um saco de cimento nas costas e na subida é complicado. Então, só vocês podem mudar esse panorama aí. Então vamos lá, galera, vamos animar e vamos correr atrás, que a gente tem time. Agora a gente precisa que vocês se animem mais aí. Libertadores hoje, Brasileirão domingo, Copa do Brasil logo ali. Acorda, Palmeiras! Bom, eu volto já já, assim que você chamar, Michele, com o provável Palmeiras e a voz oficial do Allianz Parque para vocês. Legal, Silvestre. Agora o Marcão tá desanimado igual o time, né? E ele caiu para a segunda divisão também. Ele sabe o que vem por aí. Ele sabe que o buraco é mais embaixo. Agora, eu não vejo o Palmeiras na segunda divisão, sincero, honestamente. Não, imagina. Eu acho que hoje é a redenção do Palmeiras. O Palmeiras tem nada mudou. O Palmeiras tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Não por acaso, a Libertadores, até ontem, o Palmeiras tinha a melhor campanha da fase de grupos. As melhores revelações de garotos. Mandou o Luxemburgo depois de 3 derrotas seguidas, que talvez não fosse, né, o caminho. Enfim, agora está correndo atrás, está perdendo tempo. Bom, o Silvestre tem a escalação? É o Silvestre ou é o Jonas? O Silvestre então traz pra gente a escalação aí. Provável escalação do Verdão, Silva, vamos lá?
Vamos lá, é um provável Palmeiras, eu estou misturando informação com sensibilidade. E peço a colaboração do Marcos Costi, que é a voz assim agora, né, meu? Que é a voz oficial do Allianz Parque, o locutor palmeirense doente, fanático. Como é que se anuncia? Primeiro o Tigre, rapidinho. Como é que seria a super animação do time visitante? O time visitante, vamos agora à escalação da equipe adversária, a equipe do Tigres. Tigre. Não vai colocar o S lá, hein? Tigre. Agora, vamos lá, com aquele super ânimo. No plural é só o Palmeiras. Adversário é no singular. Então, vamos lá, agora como é que você faz ali? Como é que você vai fazer hoje? E agora, vamos à escalação do maior campeão do Brasil. Do primeiro campeão mundial. Vamos à escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras! Provavelmente com o Everton no gol. Obrigado, Marca. Valeu, cara. Fica com Deus, meu velho. Com o Everton no gol, o Mike deve ser o lateral direito. O Gabriel Menino acho que vai ser poupado porque está pendurado com 2 amarelos. Felipe Melo volta ao time. O Gustavo Gomes e o Vinha. Meio campo com o Patrick de Paula. Eu tô apostando no Danilo de segundo volante. Aí Zé Rafael e Lucas Lima, mas pode até estar nessa briga também o Rafael Veiga. Na frente, imagino que seja Luiz Adriano e um rapidinho pela beirada, Veron ou Wesley, o time do interino Cebolinha, Michele. Valeu, sentiu firmeza nesse time aí, adorei o locutor, que muita emoção, já fiquei... E novinho, né? Novinho ainda, né? Nossa, ainda. voz linda. Fala, Celcinho, você gostou? Dentro do que traça aqui o Silvestre, não me agrada muito não, eu gosto da formação, vai jogar em casa, brigando, bota 3 caras abertos pelo lado, um cara centralizado no meio. Quantos volantes tem aí? Tem praticamente 3, 2 volantes. 3. Dois Rafael, volantes. Zé Rafael é meio volante, pois é. Não tem nem técnico o time, Celso. Você já quer que o negócio vai ser ofensivo? É óbvio. Melhor segurar a vitória na casinha ali, Celso, não? Imagina. Agora, vem cá, com todo o respeito ao Cebolinha, que é o cara que vai dirigir o time hoje, pegou um abacaxi, né? Se ele não ganhar hoje, ô Cebola, pelo amor de Deus, né, cara? Faz chega nos jogadores e fala, gente, vamos ter vergonha na cara. Alguém tem que cobrar esses caras. Isso aí, Chico. Sabe? Com veemência. Sabe? Nem se a dona Leila for no vestiário. Vocês estão com brincadeira. Os caras têm 2, 3 caras com Covid que não vieram para cá. Né? Tem um time que vem remendado. É um remédio, vieram só para cumprir tabela. Isso aí. Não pode perder do Tigre, gente. Não pode. Não vai não perder. Pode perder, tem que ganhar de goleada. Tem que dar uma cacetada no Tigre. E aquela cacetada é acabar com uma fase. Né, Cebola? Vamos lá, Cebola. Descasca a Cebola. Foi legal, Cebola. Tem que dar uma cacetada no Tigre. Vai lá. Tem mesmo. Leva a Cebola pro vestiário e manda eles descascarem. É que ele falou do time, né? Já imaginei. Vai lá dar uma cacetada no Tigre. O Jonas fez um suspense, né? Na primeira entrada dele. Agora não tem como escapar, Jonas. Quais são, Joninhas? Cadê você aqui do meu ladinho? Aqui desse ladinho, aí ó, tá no ar já. Quais são essas novidades que o Mancini tá preparando na escalação do Corinthians contra o Vasco para arrepiar a coluna do Chico Lang, Jonas? Vamos lá, segurem o Chicão aí no estúdio, hein, Michele? Corinthians certamente com novidades. Por quê? Porque o Lucas Piton, por exemplo, lateral esquerdo que vem sendo titular, ganhou a posição ao longo da temporada, nem viajou para o Rio de Janeiro, vem com dores aí no músculo adutor, e isso significa que é praticamente certa a reestreia do Fábio Santos com a camisa do Corinthians. Isso é, o Fábio Santos, 35 anos, assinou contrato segunda-feira, foi apresentado ontem, terça, e hoje, quarta, já vai para o jogo, já vai enfrentar o Vasco, jogador campeão do mundo e da Libertadores pelo Corinthians, agora iniciando uma nova história num momento bem diferente, né? O Corinthians passando sufoco nesse Campeonato Brasileiro. As outras novidades a gente vai colocando junto com a tela aí, ó, com os nomes. A gente compartilha com você, nosso telespectador, aí na tela aqui do Gazeta Esportiva. Um time com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, aí o miolo de zaga. Eu disse que teríamos surpresa no miolo de zaga, por quê? Porque muita gente esperava a volta do Bruno Mendes, que foi expulso contra o Atlético Paranaense, não enfrentou o Flamengo, mas a informação é de que o Wagner Mancini vai manter o Marlon ao lado do Gil. Portanto, o Marlon vai ganhar sequência ao lado do Gil nesse miolo de zaga, e na lateral esquerda a reestreia do Fábio Santos com a camisa corintiana. Meio campo, gente, o Xavier, né, vem sendo titular, garoto, fazendo o possível e o impossível ali na frente da defesa corintiana.
O Ramiro, voltando ao time, também cumpriu suspensão contra o Flamengo, escapou da goleada do último domingo, voltando no meio-campo, ao lado de Camacho. Casares iniciando pela primeira vez como titular. Lembrando que essa não é uma escalação oficial, é o provável Corinthians, mas a tendência é que o Casares ganhe pela primeira vez a sua oportunidade, iniciando a partida desde o início, que ainda não aconteceu desde que ele chegou ao Corinthians, e o Matheus Vital fechando o meio-campo. Lá na frente, o Jô segue no departamento médico, então fica a dúvida entre o Bocelli e o Luan. Aí vai um palpite de quem acompanha o Corinthians. Eu acho que o Luan começa essa partida, porque o Wagner Mancini, depois aí da goleada sofrida para o Flamengo, ele até chegou a testar o Luan na vaga do Bocelli no último domingo, chegou a dizer que o Luan foi melhor que o Bocelli, então é um ataque mais leve, o Luan, quem sabe, fazendo um falso 9, pode ser uma novidade ali da frente, se não for iniciando, certamente ao longo da partida, o Luan aparecendo no time, o Jô, como eu disse, departamento médico, e o Otero suspenso, também é desfalque para esse jogo contra o Vasco. Michele. Beleza, muito obrigada, Jonas Campos. Chico Lang e Celso, por favor, comentem o que você acha do Luan nessa posição. Será que ele acorda? Eu acho o Luan nessa posição melhor que o Bozelli, porque o Bozelli é um jogador de área. Ele só sabe fazer gol. Mas para ele fazer gol, a bola tem que chegar nele. Só chega. E esse meio-campo do Corinthians não vai fazer a bola chegar nele. Pedro. Então é melhor o Luan, né? É melhor o Luan jogar. Muito bem. E o nosso convidado de hoje aqui no Gazeta Esportiva é um dos destaques do Santos no jogo de ontem. Ele já chegou em casa, é o garoto Lucas Braga, autor do gol de empate na Vila. Muito boa noite, Lucas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Gazeta Esportiva. Hoje você vai... Ele tá no carro, ele ainda não chegou em casa, não. Olha lá, Lucas. Hoje você vai secar o Palmeiras para o Santos garantir a primeira colocação geral na Libertadores e parabéns por ontem. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. A gente tem que dar aquela secadinha, né, para manter aí a campanha sendo a melhor aí da primeira fase da Libertadores. Eu acho que vai ser algo importante para nós. Você não tá dirigindo não, né, ô Lucas? Não. Quem tá dirigindo é minha noiva aqui e eu tô aqui com vocês. Beleza, então um abraço para a noiva, Celso. Você. Pois é, você vê só, isso parece é uma entrevista por Skype que parece cinema. Ô Lucas, o que você fala? Primeiramente, queria te dar os parabéns pela performance e que você falasse qual é o segredo do Cuca que está fazendo com que esse Santos, tão questionado, brilhe tanto no Campeonato Brasileiro e especialmente na Libertadores. Muito obrigado, Chico. Para mim é uma honra estar falando com vocês aqui. Estou muito, muito contente. Eu que sempre acompanhei o programa aí dias e dias de fora e poder estar participando hoje é maravilhoso. E em relação ao nosso desempenho, cara, o Cuca ele tem um papel muito importante nisso. Ele foi um cara que soube conciliar, um cara que sabe lidar muito bem com as pessoas, tem sido um paizão assim pra gente. Ele valoriza muito o lado do ser humano. Então isso foi algo que tem nos ajudado bastante, mesmo com o grupo reduzido, mesmo com desfalques, né, às vezes, ele tem conseguido conversar muito com a gente para que a gente pudesse desempenhar um bom futebol. Poxa, seja sempre bem-vindo, viu, Lucas? Beleza. Que é a sua casa também. Chicão, pergunta pro Lucas no pique. No pique. Lucas, como é que você apareceu? Você é da onde? É de Santos mesmo? Veio da onde? Boa noite, eu sou de São Paulo, capital, Zona Oeste, eu moro perto de Cotia, divisa ali com Osasco. E a minha vida no futebol, ela tem acontecido tudo muito rápido, né? Eu fui um jogador que não tive base, sempre joguei na várzea, joguei em projetos sociais. E em 2017, até 2017 eu estava nessa caminhada, né, buscando ser jogador de futebol ainda. E só em 2018 que eu fui fazer um teste no Luverdense, no Mato Grosso. E depois dali que as coisas começaram a fluir, enfrentei o Santos em 2 jogos na Copa do Brasil de 2018 e tudo tem mudado muito rápido assim na minha vida. Valeu, Lucas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva. Um abraço para você e para sua noiva. E quando essa pandemia passar, você é nosso convidado aqui no programa. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Terminamos o Gazeta Esportiva mandando parabéns para o nosso repórter José Paes. Beijo, José. Felicidades para você. Tchau, Celso. Tchau, Chico. Até amanhã. Parabéns, a Paes. Parabéns, Zé. Tchau.